E aí pessoal, boa tarde para vocês. Estamos aqui hoje no dia 14 de abril, uma tarde de domingo. E hoje eu estou aqui num ambiente bem agradável, no meio da natureza. E eu resolvi gravar esse vídeo, num ambiente diferente hoje. Hoje eu quero trazer um estudo que eu acredito que será um estudo muito importante. Será um estudo que vai esclarecer melhor o entendimento da gente em relação à palavra de Deus. E assim como um estudo que eu trouxe em um vídeo anterior, que eu até comentei sobre quando a pessoa ela está trabalhando com versículo isolado, ela corre muito risco de trazer esse versículo, interpretado ele de forma equivocada. E eu até disse que muitas pessoas, por trabalhar com versículo isolado, eles esquecem também de trabalhar com o contexto do versículo. Porque a gente sabe que na maioria das vezes, na maior parte das vezes, o próprio contexto do versículo já está explicando ou definindo a interpretação correta do texto ou do versículo. E hoje eu quero trazer um outro versículo mal interpretado, mal ensinado, ensinado de forma errada, de forma equivocada, justamente por não trabalhar com o contexto imediato. E a gente sabe que o contexto imediato é aquilo que vem antes do versículo, é o que vem anterior, e é aquilo que vem também posterior ao versículo, é o que está escrito antes e depois. E o próprio contexto geralmente já explica, já traz a explicação correta do próprio versículo. Hoje eu quero estar trazendo para vocês aqui, em Mateus, no capítulo 18, e o versículo de número 20. É conhecido demais esse versículo. Está escrito assim, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Somente esse versículo. A gente vai estar ensinando dentro do contexto. Esse versículo, ele é muito citado dentro das igrejas, do meio religioso, ele é muito citado entre os cristãos. E eu acredito que a forma de interpretar esse versículo a maior parte das pessoas, principalmente as pessoas que só ouvem, que não estudam, que geralmente não tem tempo para estar estudando mais aprofundado a palavra de Deus. Então, a maior parte dessas pessoas que gostam, que geralmente ouvem as pessoas citar esse versículo, eles entendem também esse versículo de forma errada. E qual que é o entendimento que vem na nossa mente? Eu falo isso por quê? Porque eu também entendi dessa forma. Antes de eu estudar, antes de eu me aprofundar e buscar mais de conhecer a palavra de Deus, eu entendia também dessa forma. Por isso que eu falo que a maior parte das pessoas entendem. Geralmente, esse versículo ele é muito usado, principalmente dentro de lugares onde a quantidade de membros é uma quantidade pequena, é uma quantidade menor. Geralmente, quando a gente vai visitar uma igreja, onde a igreja ela é uma igreja pequena tanto no espaço geográfico, como também na quantidade de membros, é comum nós ouvirmos um irmão ou uma irmã ler esse versículo. Para quê? Para justificar a quantidade de pessoas presentes no culto. Dizendo, irmãos, não se preocupe com a quantidade de pessoas que está aqui. Eu sei que nós estamos num número pequeno de pessoas, mas a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali ele estaria no meio de nós. Então isso é muito comum nós ouvirmos isso. E até nas grandes igrejas nós ouvimos isso. Querendo justificar, dizendo que não é por causa da quantidade de pessoas. Porque a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria no meio de nós. Só que, porém, o versículo 20 de Mateus 18 não está tratando de culto, não está tratando de momento de adoração a Deus. Ele está tratando de um assunto
pessoal de um irmão que pecou contra outro irmão, ou de um irmão que cometeu um pecado sério, um pecado grave. E aí então, o versículo que nós lemos, e que muitos interpretam de forma equivocada, ele está trazendo um assunto eclesiológico, né? Um assunto que trata da igreja, de uma disciplina ou de uma correção que deve ser, né, essa correção, essa disciplina, ela tem que ser trazida na vida daquela pessoa que pecou ou que, né, cometeu ali um delito dentro da casa do Senhor. E para nós entendermos esse versículo, de número 20, do capítulo 18, nós temos que voltar no contexto lá no versículo de número 15. Mas antes de ler o versículo 15, eu quero mostrar para vocês que o versículo 20, que é o versículo chave do estudo, né, ele já começa com uma conjunção, que é a conjunção porquê. E essa conjunção é uma resposta a tudo aquilo que está escrito no contexto. Por isso que começa com uma conjunção porquê. Está escrito, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então esse porquê é uma conjunção em resposta àquilo que está escrito no contexto imediato, né, anterior, lá no versículo 15 em diante, até chegar ao 20. Vamos ver o que está escrito no versículo de número 15. Só para vocês terem ideia, o título é O Perdão do Pecado de um Irmão. Versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Olha aqui. Se o teu irmão pecou contra você, se o teu irmão pecou contra a igreja, se o teu irmão pecou contra outro irmão, você, líder da igreja, você, ministério, chama seu irmão no particular, tete a tete com ele, no particular, não é em público, chama teu irmão no particular e repreende ele. E adverte ele, e ensina ele, mostra o erro dele. Se o teu irmão te der ouvido, você ganhou seu irmão. Beleza. Top. Aí o versículo 16 diz assim: mas, porém, se o teu irmão não te der ouvido, se ele não te ouvir, leva ainda com você uma ou duas pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Aí o que acontece? Se o seu irmão te ouviu, bacana. Mas se ele não te ouviu, você vai lá na igreja, traz consigo mais 1 ou 2 pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então está dizendo que se ele não te ouvir, você precisa trazer 2 ou 3 testemunhas, para que essas pessoas venham testemunhar que você de fato repreendeu, você tentou ajudar o irmão, você tentou corrigir o irmão e assim por diante. Para vocês verem, 2 ou 3 pessoas. Está mostrando a ligação com o versículo 20, que é o versículo chave do estudo, que é onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou no meio de vós. Aí o versículo 17 diz assim: e se não as escutar, se não escutar você e nem as testemunhas presentes, diz a toda a igreja. Aí você vai dizer em público para a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Né? Considera ele como uma pessoa insensata, como uma pessoa que sabe que precisa ser corrigido, sabe que precisa ser disciplinado, sabe que está errado e mesmo assim não quer. Então você vai considerar ele como uma pessoa, né, publicana ou gentil, ou uma pessoa que não quer saber realmente das coisas de Deus. Aí o versículo 18, olha só para você um outro versículo que também é mal interpretado, mas não é o caso de hoje, né? Mas ele é mal interpretado também, mas não é o caso de hoje. Aí o versículo 18 diz assim: em verdade vos digo, que
tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será também desligado no céu. Por que está dizendo isso? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Está dizendo assim, ó, você tentou corrigir o irmão tete a tete com ele, no particular, não deu certo. Você tentou corrigir o irmão com 2 ou 3 testemunhas, não deu certo. Você tentou corrigir o irmão na presença da igreja inteira, não deu certo. Então, Deus está dizendo, eu te dou aval, eu te dou autoridade para tomar uma decisão. A decisão que o ministério quiser tomar, ele tem todo o direito de tomar. Aí diz assim, ó, em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra, tudo o que vocês, ministério, igreja, decidirem em relação a essa pessoa, eu confirmarei no céu. É justamente isso que está falando. Tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. E tudo também que você desligar na terra, também será desligado no céu. Ou seja, tudo que vocês decidirem, debaixo da minha presença, Deus falando, debaixo da minha autoridade, tudo que vocês decidirem aí na terra, eu estarei confirmando no céu. Esse é o versículo 18. Aí o versículo 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, olha para vocês verem, se 2. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás no céu. Então tudo que vocês concordarem, tudo que vocês decidirem aqui, será confirmado por meu Pai no céu. É isso que eu falei para vocês. Aí entra no versículo 20. Porque, olha só a conjunção. Porque, respondendo o que está escrito lá anterior. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, esse versículo, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não tem nada a ver com culto. Não tem nada a ver com momento de adoração. Não tem nada a ver com reunião de pessoas, né, a ponto de presentes para adorar a Deus, né, para louvar a Deus, para cultuar a Deus. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com quantidade de pessoa presente no culto. Mas tem a ver com testemunhas presentes na hora, né, de repreender, de disciplinar e de corrigir uma pessoa. Então esse versículo, o contexto do versículo é correção eclesiológica. Está tratando, né, de uma correção de ministério, de igreja, em relação a uma pessoa que pecou. Não tem nada a ver com culto. Então quando nós usamos esse versículo, no sentido de quantidade de pessoa presente, nós estamos usando de forma errada. Por quê? Até mesmo porque a palavra de Deus diz assim, ó, quando fores me buscar, entra no teu quarto sozinho, tranca a porta do seu quarto e me busca, porque o teu pai que te vê em secreto te abençoará. Então não tem nada a ver, né? Deus ele está presente onde está uma única pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, não tem quantidade de pessoas para Deus estar presente. Tanto que a Bíblia diz que você sozinho dentro do quarto, Deus já está lá presente junto com você. Então não tem nada a ver onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas ali, eu estou no meio de vós. Então onde tiver uma, Deus não está presente? Porque lá diz que é onde estiver 2 ou 3. Quer dizer que se tiver uma não está presente, não tem nada a ver. Isso aqui está tratando de uma questão, de uma disciplina eclesiológica, né, em relação à eclesia, em relação à igreja do Senhor. Não tem nada a ver com o culto. Então eu quero trazer esse estudo e dizer para você, leia os contextos imediatos do versículo que você está citando, para você entender melhor a real interpretação correta do texto, tá bom? Então eu quero deixar esse estudo, quero deixar para a honra e glória do Senhor, né, e que nós venhamos cada vez mais aprender da sua palavra. Então eu deixo essa palavra e agradeço, e até a próxima em nome de Jesus.